Fala galerinha, beleza? Seguinte, hoje eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho de uma das modalidades de investimento, tá, de renda fixa, que ela está se tornando uma das mais populares aqui no Brasil. Ainda, infelizmente, não supera a poupança, mas eu acredito que em breve, com mais divulgação e conhecimento, ela vai estar superando a poupança e ela vai ser a primeira porta de entrada para todo investidor iniciante. Vocês sabem qual é? Bom, então vou dar o spoiler aqui, tá? É o Tesouro Direto. É isso mesmo, o Tesouro Direto, pessoal, ele foi criado em 2002, tá? Foi uma parceria do Tesouro Nacional com a BMF Bovespa, hoje é a B3, né? Conhecida como B3. E o objetivo deles com essa parceria foi popularizar essa modalidade de investimento para a pessoa física. Por quê? Porque até então ela era uma modalidade de investimento que ela só era possível para fundos de investimento de renda fixa. Então, se você quisesse investir no Tesouro Direto, você poderia até fazer, só que você teria que fazer através de um fundo de renda fixa que investisse no Tesouro. E aí, para a gente popularizar, né, o Tesouro Direto acabou fazendo essa parceria com a atual B3 e em 2002 eles lançaram o formato atual do Tesouro Direto, dando acesso ao investidor pessoa física, ao pequeno investidor, né? Sou eu, você e 99% aí dos investidores hoje no Brasil. Então, vamos lá saber um pouquinho mais? Seguinte, deixa eu tirar a minha caroça aqui primeiro, tá? Vou me colocar aqui para o cantinho. Eu vou colocar aquela nossa famosa apresentação, para ficar mais fácil, mais didático aqui para a gente trabalhar. Tá aqui, ó. Simbora, pessoal. Então, primeiro, o que é o Tesouro Direto? Que nem eu falei com vocês, tá? A data de criação dele foi... Opa, só um minutinho, que eu acho que eu estou fazendo aqui uma... Ah, não, tá certo. Foi mal, pessoal. Da última vez eu botei quase 50 minutos de aula. Quando eu fui ver, a câmera estava fechada. Ou seja, 50 minutos falando aqui sozinho para ninguém, tá? Mas voltando, vamos lá. O que é o Tesouro Direto, pessoal? Como eu falei anteriormente, ele foi criado em 2002, uma parceria do Tesouro junto com a atual B3, com o intuito de popularizar essa modalidade de investimento para a grande massa, né? Para os investidores pessoa física. Tesouro Direto nada mais é do que um título público emitido pelo governo federal. É um título de dívida. Ele funciona como uma espécie de empréstimo, onde você empresta o dinheiro para o governo federal. E essa modalidade, ela tem um risco muito baixo. Por quê? Qual é o principal risco de qualquer tipo de investimento? O principal risco é o risco de crédito, ou seja, é o risco da entidade que está emitindo esse título, esse tipo de investimento, ela falir, quebrar e você ficar sem receber nada. O Tesouro Direto tem um baixo risco porque o emissor dele é o governo federal. E o governo federal é o ator, digamos assim, né? É a entidade mais segura que tem em todo o mercado financeiro. Por quê? Porque ele é o único que é capaz de emitir moeda. Ou seja, caso, enfim, suponhamos aqui que o Brasil venha a quebrar, ainda assim, para arcar com suas dívidas, né, com seus credores, o governo ele pode fazer emissão de moeda. Óbvio que não é a alternativa mais sadia do ponto de vista econômico, mas ainda assim ele pode fazer, o que torna ele o agente econômico mais seguro do mercado financeiro. Então, ele apresenta baixo risco, tá? A rentabilidade dele, pessoal, é superior à poupança. A gente vai ver, vou dar alguns exemplos aqui ao longo da nossa aula, mas você vai perceber que no longo prazo, Tesouro Direto, qualquer título do Tesouro, bate muito a rentabilidade atual da poupança. Por isso que essa modalidade, ela está se popularizando, mas as pessoas ainda têm muita dúvida e têm muito desconhecimento nesse tipo de investimento e ainda preferem ficar na poupança, perdendo rentabilidade, deixando o seu dinheiro em um investimento que é muito ruim atualmente.
E por último, pessoal, as opções você tem opções variadas de título, de acordo com o seu objetivo. Então você vai também entender, de acordo com a nossa aula, que existem diversos tipos de títulos do Tesouro e cada um se ajusta com o seu objetivo. Se ele é de médio, de curto, se é para uma viagem, se de repente você está fazendo para uma faculdade do seu filho, se é para o investimento de longo prazo, enfim, você vai perceber que o investimento no Tesouro Direto ele é muito versátil. Bom, dando continuidade, eu coloquei aqui para vocês algumas vantagens e desvantagens do Tesouro. Como todo tipo de investimento, pessoal, sempre tem os prós e os contras, tá? As vantagens do Tesouro Direto, ela começa pela simplicidade. Então, para mim, enfim, é um dos investimentos mais simples para você ter acesso, tão simples quanto a poupança, e hoje você pode comprar um título do Tesouro, tá? Um título do governo, em alguns cliques direto do seu notebook ou até direto mesmo do seu celular. Então, essa simplicidade de você poder escolher o seu título, fazer a sua compra sozinho, ele traz uma vantagem muito grande para esse tipo de investimento. O risco e a segurança dele também é uma outra vantagem, ou seja, ele possui um risco muito baixo, com uma segurança frente ao mercado aí, os ativos, né, do mercado, ele possui uma segurança mais alta para o investidor. A liquidez é uma outra vantagem. Vocês lembram que a liquidez? Liquidez é a capacidade de você transformar o seu investimento em dinheiro vivo, mais rápido ou mais demorado. Então, o Tesouro ele tem uma liquidez muito alta. Você consegue vender esse seu título e transformar esse título em dinheiro no mesmo dia. Então, se você quiser agora fazer a venda desse Tesouro, você consegue fazer e você já tem esse seu dinheiro lá na sua conta da sua corretora do seu banco. E ele possui uma baixa barreira de entrada. Então, vocês vão ver no exemplo um pouquinho que eu vou dar mais à frente, que com muito pouco dinheiro você já pode comprar uma fração de um título, ou seja, você já pode investir no Tesouro Direto com muito pouco dinheiro. Quais são as desvantagens, pessoal? As desvantagens são as seguintes, você vai perceber que a maior parte é referente a taxas, tá? O Tesouro Direto, se você vender ele com menos de 30 dias, ele tem uma cobrança do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas se você ficar com ele mais de 30 dias, você está isento dessa cobrança. Ele tem incidência do imposto de renda, tá? Ele segue a tabela regressiva até os 15% lá, que é a última faixa. Ele tem uma taxa de custódia. Essa taxa de custódia ela é cobrada pela B3. Ela foi até diminuída esse ano, tá? Saiu de 0,3% para 0,25% ao ano, mas você tem que estar ciente que ele tem essa taxa de custódia. E uma outra desvantagem é que é o seguinte, ele oscila a rentabilidade do Tesouro Direto, ela é muito atrelada à rentabilidade dos juros, né? Ou seja, da taxa de juros da economia brasileira. Então, quando a taxa está alta, naturalmente, esse é um ativo, esse é um investimento que ele tende a valorizar. E quando a taxa de juros está baixa, ele tende a desvalorizar. Eu coloquei como desvantagem porque agora, em dezembro de 2019, a gente está com uma das menores Selic já vista no Brasil, que está em 5%. Então, atualmente, isso se torna uma desvantagem do ponto de vista de rentabilidade, mas eu acredito que esse tipo de investimento ele tem tantas outras vantagens, como liquidez, segurança, risco baixo, facilidade de acesso, simplicidade para você operar, que essas vantagens acabam superando muito essa desvantagem da rentabilidade, ok? Então, como como o investimento no Tesouro Direto funciona. Eu vou colocar mais ou menos aqui um passo a passo para você entender. Então, como eu falei, pessoal, ele é uma modalidade de um empréstimo que você faz para o governo federal. Então, você pega o seu dinheiro, empresta para o Tesouro, para o governo federal, ele emite um título de dívida e te dá. E fala, seu investidor, aqui está o seu título, eu peguei o seu dinheiro, daqui a tanto tempo eu vou te pagar isso aqui de rentabilidade. E aí você me devolve o meu título e você resgata o seu dinheiro já com esses juros, tá? Então ele funciona nessa espécie de empréstimo. Ele pode ser pré-fixado ou ele pode ser pós-fixado, ou seja, você pode ter a rentabilidade dele pode ser fixa ou ela pode ser atrelada a algum indicador que vai variar.
É muito importante que, caso você segure esse título até o vencimento dele, pessoal, você recebe 100% do que foi contratado. Então é muito importante que quando você for aderir a esse tipo de investimento, você respeite o vencimento do seu título, para que você não tenha nenhum prejuízo financeiro. Apesar de ser renda fixa, não é renda garantida. Tem uma grande diferença, tá? As pessoas acham que renda fixa você vai investir e você vai ter aquilo 100% lá no final quando você retirar. Isso é renda garantida, pessoal. No mercado financeiro isso não existe, esquece. Renda fixa, ela oscila também, porém no Tesouro Direto, se você segurar o título até o vencimento dele, você pode ter certeza garantida que o que foi acordado de rentabilidade a receber vai ser respeitado e você vai receber 100% daquela rentabilidade. E uma coisa interessante é que os recursos captados no Tesouro Direto, eles são usados para financiar áreas como educação, saúde, infraestrutura, ou seja, além de você se beneficiar de todas as vantagens do Tesouro, você ainda está ajudando também o governo a ter uma sociedade melhor, a investir em pontos básicos, né? Pontos tão fundamentais aí da nossa sociedade. Eu vou falar agora um pouquinho aqui para vocês sobre os tipos de tesouro direto, tá? Sobre as modalidades e sobre os tipos de papéis que vocês vão encontrar. Só molhar a garganta aqui rapidinho, pessoal. Vamos lá, senão vou começar a dar aquela falhada. Bom, basicamente eu trouxe aqui para facilitar o seu entendimento. Existe 3 grupos de tipo de tesouro, tá? O prefixado, o tesouro IPCA e o Tesouro Selic. Em cada um desses grupos existe os tipos de papéis, tá? Aí vamos lá, vou começar primeiro pelo Tesouro Prefixado. Bom, o Tesouro Prefixado, como o próprio nome já diz, você, a partir do momento que você compra, você já tem uma taxa definida, você já tem a rentabilidade fixa, ou seja, você já sabe que ele vai render aquele X lá que você foi acordado até o final. Exemplo, vamos supor que você está comprando hoje um tesouro pré-fixado e ele vai te pagar 7% ao ano. Então, de hoje, vamos supor que esse título ele tenha vencimento em 2030. De hoje até 2030, você já sabe exatamente quanto você vai ganhar ao ano, tá, pessoal? A vantagem desse tipo de papel é essa. Ele é muito indicado para nos casos que você tenha uma tendência de baixa dos juros da economia, tá? Então, se você tem uma tendência de baixa, exemplo, hoje a Selic está em 5%. A tendência é que ela se mantenha ou que ela baixe nos próximos anos. Então, vamos supor que você tem uma tendência para os próximos 3, 4 anos que a Selic se mantenha nesse patamar, 4,5% a 5%. Se você comprar hoje um tesouro direto prefixado que pague 7% ao ano, você já está com uma vantagem. Por quê? A desvantagem seria se essa taxa Selic subisse e aí você teria, na verdade, uma desvalorização ou uma perda de rentabilidade aí desse seu título. Não é nem que é uma perda de rentabilidade, é uma perda de oportunidade, tá? Digamos assim. Mas o ideal dele é que você já sabe, o legal dele é que você já sabe o quanto você vai ganhar. Dentro do tesouro prefixado, você tem 2 tipos de papéis, tá? O tesouro prefixado normal e o tesouro prefixado com juros semestrais. Qual é a diferença? O prefixado, você vai ganhar a rentabilidade só no final lá do vencimento dele, tá? O prefixado com juros semestrais, a cada 6 meses, ele vai colocando lá na sua conta os juros do semestre. E aí você pode utilizar esses juros para você comprar alguma outra coisa, para você investir em alguma outra modalidade, enfim, tá? Mas no final, o valor total da rentabilidade é exatamente o mesmo, tá? Eu, particularmente, quando eu compro, eu prefiro o prefixado normal, porque a minha ideia é apenas ganhar uma taxa X de rentabilidade, mas eu sempre mantenho ele até o final. Ele é muito indicado para projetos de médio a longo prazo, tá? Então, se você tem algum projeto, algum objetivo de médio e longo prazo e você tem uma previsão que a taxa de juros vai ficar menor durante esse tempo ou durante a maior parte desse tempo do seu papel do que esses juros que você está acordando, é uma boa indicação.
Bom, a segunda modalidade, pessoal, é o Tesouro IPCA. Bom, primeiro você tem que saber o que é IPCA. IPCA é um indicador que ele é a inflação, tá? Ele mede a inflação. Tem vários indicadores que medem a inflação, mas o IPCA é um dos indicadores mais comuns aí do mercado. Você vai ouvir falar bastante nele. Quando você ouvir falar IPCA, você já sabe que, opa, isso é inflação, aquele bichinho que vai comendo o seu poder de compra e que vai aumentando o preço aí dos produtos básicos aí da cesta de consumo da população. Dentro do Tesouro IPCA, também nós temos duas modalidades, pessoal. Nós temos a modalidade de Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais. A fórmula é basicamente a mesma que o pré-fixado, tá? Então, o Tesouro IPCA+, você vai ganhar sua rentabilidade no final, quando você resgatar, e o IPCA+, com juros semestrais, você vai ter essa rentabilidade a cada 6 meses, você vai tendo aquela rentabilidade lá na sua conta, tá? É interessante dizer que a fórmula como é feita a rentabilidade do IPCA é uma fórmula híbrida. Ela tem uma parte que ela é pré-fixada e ela tem uma parte que é pós-fixada. Exemplo, você vai comprar o Tesouro IPCA+, e vamos supor que esse título está te pagando o IPCA mais 3% ao ano. Ou seja, se o IPCA esse ano ficar em 4%, você vai ter os 4% mais os 3% aí da sua fórmula, ou seja, no total 7%. E ele é um papel que ele é bem indicado para você proteger o seu capital da inflação, ou seja, você proteger o seu poder de compra. Lembrando que a inflação é aquele bichinho que vai comendo o seu poder de compra. Então, se você hoje tem um Tesouro IPCA mais 3%, você já sabe que a sua rentabilidade real ela vai ser 3%. Por quê? Porque a inflação você já está garantido, já está protegido, e você está ganhando um adicional acima da inflação, ou seja, é a sua rentabilidade real. E o Tesouro Selic, pessoal, ele é o mais popular e ele é o mais seguro aí, tá? Eu acho que digamos que grande parte aí dos investidores que estão na poupança e estão migrando, eles começam até pelo Tesouro Selic. Por quê, pessoal, que ele é o mais popular e o mais seguro? Porque ele é atrelado à taxa Selic. Como ele é atrelado à taxa Selic, você também já tem uma previsibilidade de quanto você vai ganhar. E ele acaba oscilando muito pouco, tá? A oscilação dele, ele é muito pouco, ele possui baixa volatilidade, que nem a gente diz, e ele é um dos mais básicos e mais fáceis. Ele paga 100% da taxa Selic. Então, hoje, a taxa Selic está em 5%, certo? Então, você sabe que você vai receber 5% ao ano. Se a taxa Selic amanhã for para 6%, opa, a rentabilidade dele vai ser 6%. Então, a oscilação dele é muito pouca. E ele é o título que ele é o mais indicado para você construir a sua reserva de emergência. Basicamente, porque ele é fácil, tem a liquidez diária, e oscila muito pouco, tá? Eles não sofrem com o que a gente chama de marcação a mercado, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Bom, então esse daqui é o conjunto, são os tipos de papéis que tem, pré-fixado, IPCA e Selic. E aqui eu falei um pouquinho sobre cada um desses tipos aí e para que serve aí, como você de repente usaria, qual o objetivo que você usaria para cada um deles. Bom, eu trouxe aqui, deixa eu botar a setinha agora, é um resumo disso que a gente acabou de falar, tá? Vocês vão perceber que aqui entre parênteses tem LTN, NTNF, LTF. Que é isso, Rock? Que maluquice é essa? Isso daqui é a antiga nomenclatura do Tesouro Direto. De um tempo para cá, não tem nem muito tempo não, como uma forma até de popularizar mais e deixar mais fácil, porque antigamente a gente falava sempre muito por sigla, NTNB, LTN, LTF, acabava confundindo mais, principalmente o investidor que estava começando. E como o objetivo do Tesouro Direto era popularizar, foi modificada a nomenclatura, né? Ou seja, simplificou-se a nomenclatura para Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA e Tesouro Selic. Então vocês vão ver que aqui tem a nomenclatura nova e essa daqui é a nomenclatura mais antiga. Então, que é um pouquinho mais antigo de mercado, não tem muita dificuldade não, tá? Mas é a mesma coisa. Então aqui o indexador, né? Que ou seja, é a taxa contratada, né? Esses aqui são os pré-fixados, tá? Então o que você vai receber é a taxa contratada.
Aqui o Selic é a taxa Selic, e aqui, que nem eu falei, a rentabilidade híbrida, né? Ou seja, você tem o IPCA, que é pós-fixado, e você tem a taxa contratada, que ela é pré-fixada. Aqui o resgate, como vocês estão vendo, no vencimento, tá? Então aqui você tem um cupom semestral. O cupom semestral é aquela rentabilidade que eu falei para vocês. Então a cada 6 meses, né, no semestre, você vai recebendo parte daquela rentabilidade contratada. E aqui é o perfil indicado, tá? Então aqui o tesouro pré-fixado, o tesouro um pouquinho mais experiente, que não vai precisar resgatar aí antes do prazo. E aí essa questão do investidor um pouquinho mais experiente é porque você precisa ter uma noção básica de juros futuro, para você realmente entender se você está comprando aquele papel no momento certo, se aquele os juros futuro está projetando ficar menor, está ficando maior. Então você tem que conhecer um pouquinho mais, mas você que está começando agora também pode ter essa opção, tá? Já o Selic aqui é quem precisa de uma boa rentabilidade, mas você precisa de repente resgatar antes do prazo. Por isso que ele é tão indicado para você fazer a sua reserva de emergência, porque ele é o tesouro que você não perde rentabilidade, não perde o valor dele se você resgatar antes do prazo, tá? E os tesouros IPCAs são quem procura rentabilidades acima da inflação, tá? Para poupança com longo prazo. Então ele é muito mais indicado aí no longo prazo, se você quer proteger esse seu patrimônio lá no longo prazo, né, contra os efeitos da inflação. Bom, como investir? Eu trouxe aqui um passo a passo que é muito importante que você tenha consciência, tá? E ele já vai te dar bem basicamente aqui a forma que você pode investir no Tesouro Direto. A primeira coisa é você definir o seu objetivo. O que é definir o seu objetivo? É você saber para que você está colocando aquele capital lá. É para a formação de uma reserva de emergência? Eu vou usar ele daqui a 5 anos. Eu estou utilizando ele, vou fazer a compra, vou investir nele porque eu quero, de repente, juntar um dinheiro para a faculdade da minha filha, eu quero, de repente, comprar um imóvel. Então, você vai definir esse objetivo. Após você definir esse objetivo, você vai escolher a modalidade de acordo com esse objetivo. Então se é para construir uma reserva de emergência, eu vou escolher o Tesouro Selic. Mas se é para fazer uma composição da minha renda fixa para minha carteira previdenciária, eu vou escolher o Tesouro IPCA, que eu vou ficar muito longo prazo e ele vai proteger contra os efeitos da inflação. E por aí vai, tá? Então, após você definir os seus objetivos e escolher a modalidade, você vai fazer a abertura em uma conta de uma corretora ou no seu banco, que hoje a maior parte dos bancos já tem acesso também ao Tesouro Direto. Após você fazer essa compra na sua corretora, abrir essa conta, você já vai ter acesso ao título e é só você comprar esse título lá. É como se fosse um e-commercezinho, tá? Uma loja online, onde você escolhe lá o título que você quer, coloca no seu carrinho, fecha e vai embora, ok? Bom, eu trouxe aqui nessa data, tá? Que é hoje, dia 9/12 de 2019, eu trouxe exatamente tirei da minha corretora, tá? Essa daqui é da Rico, uma das corretoras que eu tenho. E eu trouxe aqui só para você ter uma ideia nos papéis hoje disponíveis aí para compra, tá? Então aqui a gente tem o Selic, a gente tem os pré-fixados, a gente tem os IPCAs aqui, ó, e aqui a gente tem o pré-fixado com juros semestrais. Então todos aqueles que a gente falou, tá? Aqui são as datas de vencimento de cada um desses títulos. Lembrando que quanto maior a data de vencimento desse título, maior o prêmio. O que é prêmio, pessoal, que a gente chama? É a rentabilidade que vai ser paga a você, tá? Então aqui a gente tem os tesouros para 2022, o título para 2025, 2050 e por aí vai. Então o mais longo aqui é 2050, que é o IPCA com juros semestrais. E aqui a gente tem a rentabilidade, que nem a gente falou, a Selic, né? Essa daqui é o Tesouro Selic, ele paga exatamente a Selic. Aqui tem o Tesouro Prefixado, que nem a gente falou lá atrás, que nem eu falei para vocês. Você já tem a rentabilidade definida na hora da compra. Então, esse daqui, ó, Tesouro Prefixado 2025. Então, até 1/1 de 2025, você vai receber 6,33 ao ano. Pode cair sol, pode cair chuva, a bolsa pode quebrar, as ações que você gosta pode inflacionar, enfim, pode acontecer o que for, você vai receber 6,33 ao ano, tá?
E no Tesouro IPCA, que é aquela rentabilidade, a confecção da rentabilidade é híbrida, então você já tem aqui a sua taxa que você vai receber, mais a inflação. Então, esse capital, por exemplo, você vai até 2050 ganhando a inflação, protegendo esse seu patrimônio da inflação e todo ano ganhando mais 3,46%. Então, você está tendo uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, de 3,46%. Tá? Aqui é o valor mínimo de cada um que você dá para investir. Então, lembra que a gente falou sobre a barreira de entrada muito baixa? Essa daqui é a facilidade. Ó. Com R$40, R$36, você já consegue comprar uma fatiazinha do seu título lá, tá? E aqui, que nem eu falei para vocês, é o carrinho de compra. Só você abrir o seu home broker, nem o seu home broker, desculpa, ele é na corretora, ele já tem a taxa, a telinha dele lá do Tesouro Direto. Então você vai entrar na corretora, vai escolher qual o papel que você quer, de acordo com o seu objetivo, vem no carrinho, clica, bota quanto você quer comprar dele, o valor que você quer comprar, ok, botou lá sua senha, você já está comprado lá nele, ok? Bom, agora eu vou falar um assunto que ele é muito importante, ele pode parecer complexo, mas ele vai ser de muita importância para você entender a oscilação do Tesouro Direto. Vamos lá. Lembra que eu falei que renda fixa é renda fixa e não é renda garantida? Ou seja, porque a renda fixa ela te dá uma previsibilidade de acordo com o quanto você vai ganhar, mas ela não é garantida. Se você resgatar o seu título do Tesouro Direto antes do prazo de vencimento, você pode perder dinheiro. E você perde dinheiro por quê? É por conta desse bendito aqui, desse jargão aqui, que a gente chama de marcação a mercado. Ele parece até um pouco complexo de início, mas eu vou explicar aqui detalhadamente para você entender. Então, que nem eu botei aqui, ó, o Tesouro Direto oscila? Sim, ele oscila, pessoal. E ele oscila diariamente, tá? E não, você não perde dinheiro se você segurar esse título até o vencimento. Então, apesar da oscilação dele, e apesar de vez em quando você entrar lá na sua corretora e ver que você comprou um título ontem por R$600 e hoje ele está valendo 550, você não precisa se desesperar, tá? Isso é só um efeito da marcação a mercado, mas se você segurar esse título até o vencimento, você vai receber exatamente a rentabilidade lá que você comprou. E a marcação a mercado, ela é uma ferramenta, tá, que é utilizada no mercado para ela medir essa oscilação do Tesouro Direto, essa oscilação, na verdade, dos juros futuros. Porque como é que é feito, pessoal, a confecção como é que é confeccionado o valor do Tesouro Direto? Ele é baseado na expectativa de juros futuro. Então, quando o governo vai confeccionar lá o preço de cada um dos títulos, e ele tem cada títulozinho, tem a taxa, tem o valor de vencimento lá, né? Então, o governo federal, ele faz meio que uma expectativa do mercado para os juros daqui a tanto tempo. Então, baseado nesses juros futuro, que basicamente é o juros DI, tá? Que é o juros que faz a confecção lá do CDI, ele vai definir o valor que ele vai pagar para você nesse determinado título. Só que a expectativa de juros futuro, ela vai variando ao longo do dia. Ao longo de todo o dia, né, ao longo do ano, ela vai tendo uma variação de acordo com vários outros indicadores mercadológicos, pode ser de acordo com cenário externo, cenário interno, o desempenho da economia, desempenho do PIB, enfim, tá? De acordo com vários indicadores, você tem uma oscilação nesses juros futuros. Então, se o preço desses seus juros, do seu tesouro, ele é baseado nesses juros futuros, toda vez que o mercado tem uma oscilação, tem uma previsibilidade desses juros para cima ou para baixo, o seu título também oscila para cima ou para baixo. Eu trouxe um exemplo aqui que é bom para a gente entender melhor. Supondo o seguinte, ó, no dia 20 de 8 de 2016, você faz a compra de um título pré-fixado que ele vai te dar uma rentabilidade de 14%. Você paga nesse seu título 676, tá? E o vencimento dele é em 2019. Vamos supor que no dia 16, de 12 de 2016,
você acorda e seu título está valendo R$ 570. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: possivelmente a expectativa de juros no futuro ela aumentou, ou seja, o mercado entende que a taxa de juros vai aumentar. E se a taxa de juros vai aumentar, a rentabilidade também vai aumentar. Só que, isso aqui é interessante eu te falar. E aí vai fazer todo sentido, tá? No Tesouro Direto, você sempre vai pagar um valor X, ou seja, 676, e na data desse vencimento, você sempre vai receber R$ 1.000 no vencimento do seu título, tá? Isso é uma conta até que visa facilitar o seu entendimento. Então, entenda que 676 com uma rentabilidade de 14% num título comprado em 2016, com vencimento em 2019, ele vai te dar R$ 1.000 lá no final lá do vencimento dele. Tá? Então, você entendendo essa confecção vai ficar mais fácil aqui. Então, lembrando, você comprou o seu título por 676, com uma rentabilidade de 14%, com vencimento para 2019. No final, você teria R$ 1.000, tá? Que é sempre o valor que cada título seu paga. Se a taxa de juros subiu, está com a expectativa de subir nos próximos meses, a rentabilidade vai subir também. Lembrando, o Tesouro ele tem um reflexo muito grande na subida ou na descida da taxa de juros. Então, se por exemplo aqui for para 18%, tá? Vamos supor que subiu e foi para 18%. Se o seu título ficar em 600, continuar com um valor de 676, ao final de 2019 ele vai ultrapassar R$ 1.000. Ou seja, você sempre vai receber até R$ 1.000. Para isso, para fazer uma equiparação, o valor do seu título ele cai, ele vai para 570. Então, um exemplo fictício, aqui eu não calculei a taxa de juros, enfim, que daria R$ 1.000 lá no final desse período, mas eu estou te dando como exemplo fictício. Como aqui estaria uma rentabilidade de 18% ao invés de 14%, o seu título precisa cair, foi para 570, para que ao final do vencimento dele você tenha os R$ 1.000 acordado lá com o governo federal. Tá? Parece um pouquinho complexo, mas é muito simples de você entender. Toda vez que a expectativa ou a taxa de juros sobe, o valor do seu título ele cai. E toda vez que a taxa de juros cai ou tem a expectativa de cair, o valor do seu título sobe. Então pode ser que se a taxa de juros tivesse uma expectativa de cair, essa rentabilidade de 14% ela poderia ir para 10%. O que aconteceria com o valor do seu título? Ele aumentaria, porque a 10% ao ano você teria que ter um valor maior que 676 para você chegar no vencimento dele com R$ 1.000. Sacaram? Parece complexo, mas ele é simples, tá? Então, isso é o que a gente chama de marcação a mercado. É essa ferramenta que vai sempre ajustando o valor do seu título de acordo com a perspectiva do mercado da taxa de juros futuro, tá? Lembrando que sempre que ele vai ajustar o valor do seu papel para que no final do vencimento você tenha lá os R$ 1.000 contratado. Roque, então se eu investir 50 mil eu vou receber só 1.000? Não, pessoal, a cada parcelinha do título que você compra, que é esse valor aqui, vai te dar 1.000. Então 50 você vai comprar várias parcelas do título. Cada uma dessas parcelas você vai chegar a 1.000, beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês uma simulação, tá, de alguns títulos do Tesouro. Então, eu trouxe aqui um Selic, um IPCA e um prefixado. Aqui, óbvio, tem algumas diversas datas de vencimento. Essa aqui 2025, aqui 24, aqui 25, mas são datas próximas, tá? E fazendo aqui uma simulação com R$ 1.000, aplicando R$ 1.000. Então percebam, pessoal, que aqui a gente já tem o imposto de renda, a taxa de custódia, o quanto cada um dele está gerando líquido, tá? Então, por exemplo, esse daqui você investiria 1.000, ele te daria 1.341,65, que é o Selic 2025. O IPCA, ele te daria 1.293 e o prefixado 2025, que ele foi com uma taxa de 6,84, ele já te daria 1.348. Nesse cálculo aqui, nessa simulação, o Tesouro o prefixado 2025 estaria com a maior rentabilidade. Lembrando que
Esse daqui foi uma simulação feita no mês 7, tá? De 2019. É só para você ter mais ou menos uma ideia. Então, ao final desse período aqui, no vencimento dele, você estaria acumulando, tá? Em 2025, tá? Ou seja, ao longo de 6 anos aí, aparece um pouco menos de 6 anos, 5 anos e pouco, uma rentabilidade de 35%. A menor seria aqui no IPCA, que seria de 30% aqui. Lembrando que esse daqui você estaria recebendo essa rentabilidade protegida já da inflação, ok? E pessoal, eu trouxe aqui por último, que é um detalhe um pouquinho sobre tributação e taxa. Isso daqui você deve ficar sempre muito atento e muito atenta para você acabar não sendo enganado, então acabar fazendo de repente o seu cálculo errado, porque toda vez que você vai fazer um comparativo de investimento, o que é o importante que a gente chama? É a linha final, ou seja, é a rentabilidade do seu investimento menos a inflação e menos todas as taxas e impostos que incidem nele, tá? Então no caso do Tesouro, a gente tem o imposto de renda, ele segue a tabela regressiva, ok, pessoal? Então, após 720 dias, você já paga apenas 15% de imposto, tá? Se você botar antes de vender esse tesouro, antes de 180 dias, você paga a primeira alíquota, que é 27,5%. Lembrando que o Tesouro Direto, ele ainda tem o IOF, ou seja, se você vender ele, se desfizer esse título antes de 30 dias, você vai ter a incidência do IOF e você tem a taxa de custódia da B3. Então, basicamente, no Tesouro Direto incide 3 tributações e taxas, tá? Imposto de renda, IOF e taxa de custódia. O IOF você pode correr dele, é fácil você correr. Então, basicamente, vai incidir o imposto de renda e a taxa de custódia. Então, quando você fizer o comparativo de investimento, vê sempre a rentabilidade que você vai ganhar, menos a inflação, menos imposto de renda, menos custódia. Se for 30 dias antes, menos IOF. Na linha final vai te dar a sua rentabilidade real. Faz o mesmo comparativo com outro investimento e coloca na balança para ver o que faz mais sentido aí para você. Bom, pessoal, isso daí é um pouquinho, tá, do que eu queria trazer aqui para vocês, falar sobre o Tesouro Direto, explanar um pouco mais, trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre essa modalidade, que ela é muito importante para o investidor iniciante e principalmente quem quer uma alternativa muito mais rentável à poupança. Eu sempre falo que todos os investidores iniciantes devem começar pelo Tesouro Direto e é uma modalidade fácil para você conseguir se adaptar melhor ao universo dos investimentos e que vai trazer uma rentabilidade relativamente boa frente ao risco que esse tipo de investimento tem, e ela vai te dar segurança para você buscar mais conhecimento e ir para novas modalidades de investimento. Bom, para quem quiser saber um pouco mais ou quiser continuar acompanhando, tá? Estou disponibilizando aqui as minhas redes sociais. Então lá no Instagram é @rock_paulino, tá? Tem o nosso canal também no o canal Fundamentando lá no Telegram, tá? Nesse canal eu vou falando sempre o beabá de investimento, então é uma linguagem bem descontraída, é mais zoeira, só que essa zoeira voltada para a gente aprender um pouco mais sobre os investimentos. Tem o nosso canal no YouTube, onde eu boto sempre as aulas completas lá, então procura lá no canal do YouTube, se inscreve lá e ativa a notificação, tá? Aquele sininho lá à sua direita para você, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser automaticamente avisado. E eu tenho no Facebook também, tá? Que é Rock Paulino, você consegue me achar lá, pessoal. Bom, espero aí que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo e grande abraço!